chegamos ao nosso último do ano. Tema de hoje. E eu quero que você fale junto comigo o tema. Vamos lá. Ele é Deus e Ele faz tudo certinho. Amém. Amém. Chegamos a mais um final de ano e para alguns foi um ano de conquistas. Mas talvez para outros foi um ano de perda, de algumas portas que se fecharam. Talvez você esteja nesse culto carregando algumas perguntas que ainda não têm respostas. Mas eu quero te dizer esta frase, que é ao mesmo tempo algo simples, mas profundo e libertador. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo isto. Ele é Deus e Ele faz tudo certinho. Confie, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando dói, ou até mesmo quando uma porta se fecha, ou como no texto que nós vamos ler em 1 Reis 17, quando um riacho se seca. Texto bíblico, 1 Reis, capítulo 17, conta da vida de Elias. Eu leio do versículo 2 ao versículo 7. Texto sagrado diz assim: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. Eu dei ordens aos corvos para que o alimentarem lá. E Elias, ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos traziam pão e carne de manhã e de tarde. Ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Até aí. Queridos, Deus ele conhece caminhos que nós não conhecemos. Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de você. Assim como no caso de Elias, que obedeceu a Deus, foi para um lugar pela vontade de Deus. Só que agora chegou um tempo em que o próprio Deus, que ordenou ele ir para lá, o próprio Deus faz com que aquele riacho se seque. Há determinadas coisas na vida da gente que vão simplesmente se fechar. Por uma razão, Deus queria mover agora Elias de lá. Meu irmão, cada pessoa que se afastou de você não é um erro. Cada mudança da sua vida faz parte de um processo, porque Deus sabe que muitas vezes a gente não iria adiante se Deus não nos desse um empurrão. São essas forças que às vezes nós não entendemos, elas nos esticam, nos desacomodam, são elas que nos fazem crescer. Toda dificuldade que você passou não foi para parar você. Gravou bem isso? Toda dificuldade que você passou não foi para parar você, mas para te empurrar para um lugar novo, para te levar a crescer. Toda dificuldade que você passa, cada contratempo, até pessoas que te fizeram mal, isso não era para parar você, mas para te empurrar, para te amadurecer, para te fazer mais forte ainda. Você talvez não estaria apto para outras experiências da vida se você não passasse por estas coisas pelas quais você passou. Nem sempre nós entendemos porque algumas coisas acontecem conosco. Talvez um amigo que a gente achou que era para o resto da vida, mas as coisas mudaram, ele precisou se mudar, mora agora em outro lugar. A distância agora entre vocês já é muito grande. Talvez alguns de vocês foi
Um namoro que você imaginava que seria um casamento feliz, mas não deu certo. Ou até um emprego que você gostava, mas agora o ambiente parece que não é mais o mesmo, é como se estivessem te empurrando de lá. Aconteceu uma história de um irmão aqui na nossa comunidade que me contou o seguinte: ele rapidamente cresceu numa empresa e chegou em nível de diretoria naquela empresa, ganhando um bom salário, exatamente por ser alguma coisa que ele gostava e empolgado com o crescimento. Ele não via a hora, trabalhava horas mais do que o normal. De uma certa forma, ele se desgastava por aquela empresa. Alguns cortes começaram a acontecer na empresa, e ele percebeu que ele estava na fila. Ele orou para Deus, pedindo: Deus, eu não quero ser mandado embora. Eu quero continuar trabalhando aqui. Deus não respondeu a oração dele. Ele foi mandado embora. Meio deprê. Ficou em casa, e uma pessoa que trabalhava 12, 14 horas no dia, uma pessoa desse jeito não consegue ficar parada em casa. Ele então foi andar. Na verdade, a mulher dele falou: não te aguento mais dentro de casa. Ele ficava seguindo a mulher dentro de casa, sabe, seguindo atrás da cozinha, seguindo. Eu não te aguento mais, vai andar. Ele foi fazer caminhada, e ele até falou, na verdade, eu fui fazer caminhada para pensar um pouco, para ver o que eu ia fazer da vida. Eu não tinha me preparado para uma recolocação profissional. Quando, algum tempo depois, não muito tempo depois, poucos dias depois, diria-se assim, ele disse que sentiu fortes dores no peito, procurou um médico com uma certa urgência. Depois de examiná-lo, e o médico, já sabendo do histórico dele, disse o seguinte para ele: se você não tivesse feito aquelas caminhadas que você fez, nem aqui você estaria hoje, você já estaria morto, por causa de frequentes problemas cardíacos que você tem. Ele se recuperou, cuidou da saúde, conseguiu se recolocar de uma outra maneira. Na verdade, Deus estava poupando-o no momento em que ele achou que Deus não o estava ouvindo. Ele pediu algo para Deus. Se Deus responde a oração dele, ele morre. É por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós sabemos o que orar, pelo que orar, mas não como convém orar. Algumas vezes a gente muda para um lugar, agradece tanto a Deus pelo lugar, e a gente percebe, Deus nos deu aquele lugar. Mas por alguma razão, depois de algum tempo que você passa ali, você começa a perceber que é hora de mudar. Nossa vida precisa dessas mudanças. Sabe, irmãos, eu percebi que algumas vezes Deus nos deixa desconfortáveis no agora, para que possamos experimentar algo melhor mais tarde. Se aquele lugar ou situação não se tornasse desconfortável, talvez você que hoje já está numa situação melhor, não se moveria para outro lugar na sua vida. Foi o que aconteceu com Elias. Elias, ele foi para um lugar debaixo de uma palavra de Deus. É interessante notar que Elias estava no centro da vontade de Deus para a vida dele. É interessante isso. A perfeita vontade de Deus da vida de Elias era: vai ao lado do rio Querite, fique lá. No entanto, tempo depois, o riacho que o sustentava, o Querite, secou-se. Era da vontade de Deus, agora não é mais. Mas não foi Deus que levou para lá? Foi. Mas o mesmo Deus fez o riacho secar do mesmo lugar que ele havia o levado. Por quê? Porque aquilo era só para algum tempo. Irmãos, algumas vezes Deus mesmo fecha portas. A gente não gosta. Às vezes a gente não concorda. Às vezes nós não entendemos. Mas Deus, olhando lá de cima, vendo toda a história, Ele sabe que é mais importante o nosso destino do que o nosso conforto momentâneo. Se Deus me desse apenas conforto, Ele me pouparia do crescimento. Mas Deus não quer apenas nos poupar, Deus quer nos formar.
Por isso vai ter momentos em que Deus vai chacoalhar nossa árvore, para a gente sair do nosso ninho. São momentos difíceis na vida da gente, todo mundo enfrenta esses momentos. Quando vem, eles servem muitas vezes para nos desinstalar de onde nós estamos, para nós podermos nos mover para um outro momento. Algumas situações são mais difíceis e dolorosas. Um ente querido que partiu. Ou outras situações, quando muitas vezes os negócios não estão indo bem. As finanças não estão indo bem. Ou situações do coração, de um romance que se desfez, ou momentos difíceis. Quando, por exemplo, quando alguém termina um namoro ou um noivado, fica um buraco na agenda. Você estava acostumado com aquela pessoa o tempo todo, tudo que você fazia junto com aquela pessoa. E aí quando o romance se desfaz, você fica com aquele buraco, com aquele vazio. E aí é hora do quê? De reinventar a vida. De repensar o que vamos fazer. Ou alguns de vocês que estão mais velhos e os filhos estão se casando e ficam com aquilo que nós chamamos de síndrome do ninho vazio. É quando o casal precisa se reinventar, porque pai e mãe começam a viver só para os filhos, se acostumam a viver só para os filhos, e uma das coisas que acontece é que eles esquecem de viver um para o outro. Aí os filhos se casam, um olha para a cara do outro e assim fala: você vem sempre aqui? Te conheço. Quando nós estamos muito acomodados, nós podemos estragar nossa vida, perder o nosso destino. É por isso que ao longo da nossa vida, algumas perdas elas são necessárias para nos desacomodarem. Então, o que Deus vai fazer? Ele vai pegar essas perdas naturais, que acontecem com todos nós. Deus não é o causador delas, mas certamente Ele usa. Porque algumas perdas são coisas da vida, uma traição, uma perda, uma perseguição, um engano, um negócio que dá errado. São coisas que muitas vezes nos forçam a mudar. Mas também existem portas que o próprio Deus fecha. Nem tudo que dá errado na vida da gente é o diabo. Por aí se fala muito sobre uma porta fechada é coisa do diabo. Não, a Bíblia diz que Jesus é quem fecha portas também. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, diz: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave, que quando ele abre, ninguém fecha. Mas quando ele fecha, ninguém abre. Deus abre, mas Deus também fecha algumas portas, para quê? Para que a gente não entre. Para que não venhamos a cometer alguns erros. Irmão, eu venho hoje para te dizer uma verdade importante. Ele é Deus, e Ele faz tudo certinho. E Ele não nos deve satisfação do que Ele faz. Eu confesso para os irmãos que eu não estaria onde estou hoje, aqui, falando com vocês, se Deus tivesse respondido algumas orações minhas. Houve coisas que eu pedi na minha vida, e estou falando de vida ministerial, pedindo para Deus: Deus, não permita que isso aconteça. E aconteceu. E foram aquelas coisas que aconteceram que, na verdade, me empurraram e acabaram dando início nessa comunidade. Não fique deprimido, meu querido, quando alguém sai da sua vida. Se eles se foram, isso pode até doer algum período, mas pode ser que esse tempo com essa pessoa na sua vida acabou. É hora de caminhar para outro momento da vida. Eu tenho certeza que Deus vai te proporcionar, meu irmão, acredite nisso, Ele é Deus e faz tudo certinho. Ele vai te proporcionar um novo crescimento, novas oportunidades, novas amizades. O problema que você talvez esteja passando pode te empurrar para o teu destino, para o teu futuro. Muitas vezes nós temos símbolos assim na vida da gente. Quer ver, por exemplo, algo? Tem alguma mulher grávida aqui? Eu já vi uma cantando aqui na frente. Mulher grávida, levante a mão, deixa eu ver. Tem lá, olha lá, quem mais? Tem mais gente aqui? Temos mais grávidas? Ali, temos outra grávida ali. Ali. Tem até uma perto da outra ali. Toma cuidado que pega, contagia isso daí. Isso aí contagia, tá? Olha lá. Então,
Chega um tempo na gravidez, imaginemos a criança, ela está lá no ventre, ela está tão confortávelzinha lá dentro, ela ouve a voz da mamãe, ela está sentindo aquele momento, mas chega um tempo em que começam contrações. Eu nem você temos memórias dessas contrações. Mas como é que deve ter sido? Está ali dentro, daqui a pouco um negócio empurra daqui. Daqui a pouco o negócio empurra de lá. Daqui a pouco te empurra de lá. E aí ela talvez pudesse pensar assim, minha mãe não me quer mais. Estou passando um momento em que são de dores. Mas as dores são um sinal de que algo novo está acontecendo. Grava bem isso, coisas dolorosas. Nós não gostamos delas, mas elas são necessárias, como no caso de uma criança, para empurrar para um nascimento. Tempo novo. Tempo novo. Deus teve que me empurrar diversas vezes na minha vida. É incômodo. E muitas vezes isso é necessário para que esse algo novo venha à tona. Muitas vezes, como eu disse, a gente não entende, a gente sofre, mas pense nisso. Deus, Ele não te empurraria para fora se Ele não tivesse um lugar melhor para te levar. Algumas experiências dolorosas nossas, quando formos curados dela, vão servir de referência para ajudar outras pessoas. Pessoas que hoje enfrentam luto, daqui a algum tempo, depois dos seus corações confortados, curados, vão ajudar aqueles outros que vão estar passando por isso também. Gente que hoje está lutando contra a doença, lutando contra algumas coisas. Meu irmão, eu tenho uma palavra para você, isso vai passar. E você vai ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Será que você não percebe que quando você está começando a se sentir pequeno, né, num lugar apertado de todos os lados, situação desconfortável, você não percebe que Deus está te empurrando para nascer algo novo? Na Bíblia Sagrada conta uma história. A igreja, quando começou, era comunhão, partir do pão, orações, aqueles momentos gostosíssimos de vida da igreja. A igreja crescia. Diz o texto bíblico em Atos 2,47 que a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Sabe que a gente se convertendo todo dia? A igreja um na casa do outro, aquela coisa gostosa, aquela comunhão gostosa, sem contar também milagres acontecendo ali por intermédio. Muitos sinais e milagres eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mais adiante ainda no livro de Atos fala, o coração do povo era um, a alma do povo era uma só. Que coisa gostosa! Pois é, começou uma perseguição contra a igreja. Em Atos 8 conta que a perseguição foi tão forte, que por causa disso, muitos irmãos precisaram fugir de Jerusalém. Agora, esses irmãos que fugiram, eles foram para outros lugares, e começaram a contar das experiências que eles tiveram com Deus, do que eles aprenderam sobre Jesus. E aí o evangelho chega em Samaria. Não fosse aquela perseguição em Jerusalém, outros lugares não receberiam a palavra de Deus. Filipe, por exemplo, até um dos auxiliares ali dos apóstolos, ele foi para Samaria e começou a pregar a palavra de Deus, e muita gente se converteu naquele lugar. Tem alguns irmãos que a gente não sabe nem o nome deles, foram lá para Antioquia pregar a palavra de Deus, e surge uma igreja naquele lugar. É interessante que Deus, olha só, Deus ele poderia ter parado aquela perseguição. Deus fechou a boca de leão, gente. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele poderia falar, ninguém mexe com a minha igreja. Ninguém vai perseguir. Ele poderia. Mas ele não fez isso.
Porque a perseguição ela tinha um propósito. Foi ela que empurrou para o seu destino aqueles que deveriam ter ido. Eu estou aqui hoje para te falar uma coisa. Os problemas que você passou, ou está passando, situações difíceis que você enfrentou, ou está enfrentando, foram para formar o teu caráter, para trabalhar na tua vida, porque Deus acredita em você. E Ele está trabalhando na tua vida para te levar para um novo momento, uma nova experiência, para algo melhor, algo que só depois você vai compreender. Parece aquele momento de Jesus com os discípulos, em que Ele faz algo para os discípulos e diz assim: o que eu estou fazendo agora, vocês não vão entender, mais tarde, porém, entenderão. Fique atento. O que eu estou te falando é para você abrir o teu coração e ficar com o coração preparado para uma nova experiência com Deus na sua vida. Nessa virada do ano, não é apenas uma mudança de calendário. Para muita gente aqui, vai ser uma mudança de uma estação espiritual. De um momento novo da sua espiritualidade, da sua vida com Deus, das suas experiências com Deus. Algumas coisas ficaram ou vão ficar para trás, porque não cabem mais naquilo que Deus quer te fazer no agora. O que eu vim aqui hoje para te dizer é isso: Ele é Deus e Ele faz tudo certinho. Confie nisso, meu irmão. Confie nisso, meu irmão. E é isso que nós vamos colocar em prática nesse momento. Eu convido você para ficar em pé comigo nesse momento, por favor. Talvez você está chegando no fim desse ano com uma pergunta: o que é que Deus quer fazer com a minha vida? Deixa eu fazer uma pergunta para você pensar com você mesmo. O que você faria se Deus te garantisse que você não vai errar? Começa a criar no teu coração uma expectativa. Eu quero te dizer que Deus, Ele pode fazer muito mais do que nós sequer imaginamos, se simplesmente você deixar Ele ser Deus. Por isso que eu começo com a frase: Ele é Deus. Confia. Ele é Deus. Ele pode fazer mais do que o que você sequer imagina. Lembro-me até hoje, quando a Carisa fez 20 ou 24 anos, eu não me lembro agora exato a data, mas eu me lembro da cena. Um dos nossos líderes da equipe de vídeo aqui, o Cris, fez uma pergunta de bate-pronto assim para mim. Aliás, você imaginava que a Carisma ia ser desse tamanho aqui, tudo isso que vocês estão experimentando? Eu falei: não. Eu não consegui imaginar tudo isso. Como hoje eu não consigo imaginar o que vai ser ainda. Mas a Bíblia me desafia a algo. No livro de Isaías, Deus diz assim: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Deus não está dizendo assim: não, teu pensamento não vale. Não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo assim: pensa algo grande. Não, maior. Não, maior. Chegou no máximo? Não, então o máximo. Ok. Chegou no máximo? É o máximo que você consegue imaginar? Deus está dizendo: o meu ainda para você é maior do que isso. Deus trabalha essas coisas no nosso coração. Os propósitos de Deus na nossa vida muitas vezes queimam no coração. São formas desse propósito vir à tona. Deus ainda não terminou o que Ele vem fazendo com você. Tem uma canção que a gente canta aqui, que na nossa tradução está assim: este não é o meu fim. No texto original daquela canção,
Está dizendo assim, Deus ainda não terminou comigo. É nesse sentido que não é, meu filho. Não está falando da minha morte. Está falando que os planos dele para a minha vida ainda não acabaram. Que ele tem mais coisa. Por isso a gente pode cantar e dizer, não acabou a minha história. Tem mais para Deus fazer. Queridos, Deus fechou portas, porque você não precisava entrar ali. Deus secou riachos, porque Ele já estava preparando um outro lugar para você. É nesse sentido que nós vamos entrar nesse ano novo, com uma certeza no nosso coração. E essa certeza é isso. Repete depois de mim. Ele é Deus. E Ele faz tudo certinho. Fala de novo. Ele é Deus. E Ele faz tudo certinho. Mais uma vez. Ele é Deus. E Ele faz tudo certinho. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Ele faz certinho. Ele é Deus. Ele é Deus. Queria orar com você e eu peço nesse momento, põe tua mão no coração. Eu gostaria que nesse momento você fizesse alguns pedidos para Deus. Agora é com você. É na tua família. Se você fosse pedir uma coisa só, com relação à sua família, o que você pediria? Pede agora. Com relação ao seu relacionamento com Deus, seus dons, seus talentos, seu chamado, seu ministério, com relação ao seu serviço à igreja e ao mundo, o que você pediria para Deus agora? Pede para Deus. Com relação à sua vida financeira, alvos que você carrega no coração, conquistas que você gostaria de ter. Talvez alguns estão querendo estabilidade. Pede para Deus. Com relação à sua saúde, pede para Deus. Muitas vezes nossos pedidos é só uma imaginação, é só um desejo. Mas pede para Deus. Agora imagine entregando a chave da sua vida nas mãos dele, para dizer para ele: Senhor, está nas tuas mãos. Eu confio. Eu confio. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E tudo o mais Ele fará. Juntos também agora, faça um pedido por esta comunidade. O que você espera da sua igreja? Pede para Deus. E fala para Ele: é tua igreja, Senhor. Está nas tuas mãos. Querido Pai, eu entrego o teu povo nas tuas mãos. São teus filhos e tuas filhas. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere. Abençoe, Senhor, em seus corações para que te conheçam mais. Andem na tua palavra, seja um povo forte, poderoso, em palavras e obras. Desperta a tua igreja, Senhor, para viver uma vida digna da vocação a que fomos chamados. Eu peço que nessa noite aqui o Senhor desperte dons, talentos, ministérios, chamados nos corações dos meus irmãos e irmãs. E que a tua bênção nos acompanhe. A tua bênção que prospera, a tua bênção que dá saúde, a tua bênção que dá capacitação. Que tudo isso venha e corra atrás de nós, porque queremos correr para a tua vontade, para realizar a tua vontade. Recebe, Senhor,
nossas orações. Em nome de Jesus te damos toda a glória e honra. Amém. Amém. Ao nosso Deus.